No dia 22 vamos ter um dia importante para nós, de alguma medida, não é? Vamos ter cá um convidado, que é este senhor, que já esteve em Braga uma vez no ano passado e que este ano vem fazer mais um périplo de palestras. Desta vez é uma coisa com um bocadinho mais de tempo, não é só uma hora, será a roçar ali as 2h30, 3 horas, no Teatro do Liceu Sá de Miranda, onde fizemos o aniversário no ano passado, não é? Às 10 da manhã teremos lá o Moacir para falar sobre amor à arte de viver. E depois, no mesmo dia, ao sábado de manhã. Ele também tem assim, é um livro. Também é um livro. Não, ele vai trazê-lo, que é aquele branco, mas não está editado no nosso português. E depois vamos ter algo no qual temos estado envolvidos há muito tempo, que é o lançamento do Livro dos Espíritos. Não é nada de novo, para quem estuda Espiritismo, de qualquer maneira isto para nós é novo, porque é uma tradução feita originalmente do francês para o português, com uma tradução feita para o século XXI, ainda por cima, para pessoas do século XXI, num português super limpinho, sem traduções à letra, portanto uma tradução acima de tudo de conteúdos e de ideias mais do que de letras. No mesmo dia, às 15 horas, portanto será um 2 em 1, teremos cá os tradutores, que vêm cá de propósito da Lausanne, para estar connosco e para apresentarmos o livro. É claro que está toda a gente convidada, não é? Quem quiser ir, quem quiser trazer amigos, para nós será uma oportunidade histórica. Quando eu digo histórica, é mesmo histórica, no sentido de podermos fazer história em Portugal pela primeira vez, podermos apresentar um livro traduzido 160 anos depois, que ainda por cima, quer dizer, nessa semana o Livro dos Espíritos faz 160 anos que é editado, no dia 18 de Abril. Portanto, no dia 22, porque o 18 não calhou a um sábado, não é? Faremos nós o lançamento deste livro. Ele está neste momento está a ser cozinhado, está na gráfica já está a sair papel. Pronto, e iremos continuar a falar nisto daqui até lá. Pronto, lá está, cá está, é o que é. Armar o cão, como ao costume. De qualquer forma, vejo que hoje há pessoas aqui pela primeira vez, uma delas já conheço há muitos anos, a Paula. Nós temos uma reunião antes, não sei o que vos traz cá, espero que sejam bons motivos, às 7 horas, não é? 7 menos um quarto. Quem quiser, seja pelos motivos que quiser, seja porque precisa de alguma coisa, precisa de uma ajuda, ou porque é curioso, seja pelos motivos que os possam vir trazer cá e ser tratado de uma forma diferente também, mais personalizada, nós temos essa reunião, portanto estão convidados, se quiserem vir numa próxima vez, para assistir também a esse espaço. Muitos de vocês já o conhecem, não é? Já passaram por ele. Aconselham? Sim. Sim? Estás a ver? Isto aqui é, claro que eles tinham que dizer que sim, não é? Porque senão ia logo para o castigo. Era logo para o castigo. Então, hoje vamos falar o nosso tema versa andar em torno de uma personalidade. E hoje ninguém sabe, porque eu não publiquei nada, não é? No Facebook nem nada, portanto ninguém sabe do que se vai falar, certo? Do Cristo? Tu viste foi a cara do Diogo. Tu viste foi a cara do Diogo, não é? Jesus. Jesus. A gente até... exatamente. É uma personalidade tão forte, não é? Tão conhecida, não só pelos cristãos. É uma personalidade que está tão imbuída na nossa história e no nosso dia-a-dia, que nós, a cada... Pronto, não é, foste tu, não foste, não é? A cada passo nós até chamamos por ele sem mais nem menos, não é? Ai, Jesus! E porquê que fazemos isso? Ele, no fundo... Quando a gente faz isto, a gente olha para ele e vê nele assim uma criatura assim poderosa, não é? Senão a gente não chama por quem não nos pode acudir. Ou não? Sim. Não adianta nada estar a chamar por quem não pode acudir se não vem ajudar, não é? Então a gente normalmente quando fala ou então diz, quando não consegue o filho, fala com o pai. Ai meu Deus!
não é? Quando o poder ainda tem que ser quando a situação ainda é mais grave, não é? Então, quando a gente não fala com Deus, não fala com o ministro, vai logo falar com o presidente, não é? Com o dono disto tudo, com o Trump do universo. Só que, pronto, com algumas diferenças, não é? Principalmente mais a nível de penteado. A diferença maior entre o maior e o Trump é só mesmo uma questão de cor. Então, Jesus é uma personalidade com a qual nós, os espíritas, brincamos, de alguma maneira, sem lhe faltarmos ao respeito, porque nós aqui falamos de coisas sérias a brincar. Não é? E não quer dizer que a gente leva a vida com menos seriedade. Não é? Só que leva na boa. A ideia é procurar levar a vida que seja, já que vamos estar aqui alguns anos, que a gente que esteja bem, que esteja confortável e, acima de tudo, que esteja feliz. Não é? Alex? Não é? Então, no contexto histórico, nós temos esta visão dele, mas, de facto, esta visão não é comum ao ser humano, a todos os seres humanos. Não é? Normalmente, o Cristo é visto como uma personalidade que até é, em alguns casos, divinizada. Tem um caráter divino. Tanto é que é confundido muitas vezes com o próprio Criador, com o próprio Pai. E isto, é claro que isto derruba, de alguma maneira, quando nós falamos de dizermos que Deus e Jesus não são a mesma coisa, mexe com os dogmas naquela que é a religião dominante, pelo menos em Portugal, e é aquela com a qual nós estamos mais acostumados. Sim, se bem que nós estamos a falar aqui porque estamos a falar no mundo ocidental. Não é? No mundo ocidental consideramos a Europa e depois um bocadinho, pronto, ali também para o outro lado do continente, mas estivemos a falar para o lado da Ásia, isto aqui já não se pode falar desta maneira, não é? Jesus foi um profeta e tal, portanto, estar a falar que Jesus para ele já nem faz sentido nenhum, isto já nem se discute, não é? Da mesma forma como nós falamos de outras entidades e de outras personalidades que são mais, para eles, são mais, se calhar mais divinas ou mais importantes, não é? Dentro daquela cultura que cada região apresenta. Poderíamos falar de Buda, poderíamos falar de outra, não interessa. Aliás, Deus que é Deus, tem vários ministérios, não é? E coloca em cada zona um ministro apropriado à própria cultura do local. Não é? E é por isso que vemos gente a discutir que Jesus é o maior, entretanto há outros que vestem a camisola do Maomé, não é? E confundem depois as camisolas e em vez de vestirmos camisolas já vestimos coletes, não é? Que por acaso até rebentam, e outros porque acham que aquilo não está bem, mandam para lá mísseis, tudo em nome dos ministros do verdadeiro Deus. Portanto, isto quando estas personalidades, falamos mais uma vez de Jesus, podemos falar de Maomé, poderíamos falar de Buda ou de outro qualquer, não interessa, quando são origem, ou quando alegamos que são origem para que se possa matar um ser semelhante a nós, é sinal que nós não percebemos nada, não é? Não fazemos de ideia nenhuma de quem é que estes tipos são. Ainda hoje, a gente olha para o... A gente hoje em dia, a informação rola super rápido, não é? E hoje, a notícia da abertura dos telejornais foi o Trump bombardeou a Síria. Mas nem foi por aí. Passado um bocado, ouvi dizer agora só que aconteceu qualquer coisa para a Suécia, nem sei o que foi. Foi mais um rebentamento qualquer, não é? Pronto, ok. Mas isto, a gente olha para isto e olha para a Síria, mas parece que só existem problemas na Síria, não é? Ou só existem problemas em Estocolmo, ou qual foi o anterior? Na Rússia. Na Rússia, não é? Em Londres. Mas, na verdade, estava a dar notícias da Venezuela. E na Venezuela o mesmo caos. Não é? Montes de gente, não sei o que é que se passa para lá. Depois me olhar para aquilo e dizer assim, Venezuela é longe para caralho. Não é? E fica lá do outro lado quase do planeta.
A gente para lá chegava e se arrasca, aquilo de avião demora quase um dia. Mas de facto, estava a olhar para eles e dizia assim, mas às vezes a gente pensa em coisas que não... Mas eles estão presos à Terra como eu. Não é? Eles estão presos à Terra. A lei da gravidade exerce sobre eles a mesma força que exerce sobre mim. Eu estou do outro lado do planeta. Eles estão sujeitos exatamente às mesmas leis. Depois a gente diz assim, estou aqui parado e não sei... A gente divaga. Às vezes dá-me assim para estas coisas. Eu disse assim, fogo, a pessoa que diz que está parado, nós andamos aqui a não sei quantos milhares de quilómetros por hora. Faz 2 anos, não é? Se a gente tiver a contar anos, a gente dá uma volta à Terra, a que velocidade vai? Este planeta é uma nave espacial. Este planeta é um veículo. Só que nós, como não vemos a dimensão, a gente, andamos devagar, nós andamos a uma velocidade do caraças, tremenda. Não é? A 30 km por segundo. E só ao fim de 1 hora dá para chegar daqui às Taipas. Não é? No mínimo, até deve dar para isso, deve ter FAF. Não deve? É gajo para dar. Não? Não para? Está muito paralelo. Ou seja, nós estamos aqui, não há diferença absolutamente nenhuma entre mim e o venezuelano, e o americano, e o sírio. Não há diferenças. Lá porque o profeta, que cada um segue é diferente, na verdade eles dizem todos exatamente a mesma coisa. Todos. Independentemente de onde nasceram, da época em que nasceram. Quando a gente fala, por exemplo, sobre Confúcio, não é? Um tipo que nasceu na China, que nem sequer era China, não era bem China na altura, não é? Portanto, ele foi super influente na Ásia e é adotado naquela zona com grande influência tanto intelectual, religiosa e moral nos povos asiáticos. E nós, se quisermos falar de Confúcio, o que é que nós conseguimos dizer de Confúcio? Hã? Muito pouco. Agora só diz piadas para ela. Confusão. Aliás, a palavra confusão da vida aí. E lá, confusão, diz Jesus. Não é? É gajo. Para dizer Jesus. Portanto, os povos, nós vivemos num planeta, que é esta Terra fabulosa, não é? Cheia de coisas magníficas, cheia de beleza, cheia de potencialidade, gerida por leis imutáveis desde o primeiro segundo em que ela, que a gente não consegue definir quando foi, não é? Desde o primeiro segundo em que é alguma coisa, que é um planeta, e nós vivemos aqui como se fôssemos reis e senhores deste local, deste pedacinho. Como se tudo aquilo que nós possuíssemos, supostamente possuímos, porque nós na verdade não possuímos absolutamente nada. Nós não somos donos de nada. Temos um tempo de vida tão reduzido que devíamos vir com data no pescoço. Como aos iogurtes. Consumido de preferência antes, não é? E alguns é como consumir mesmo só até aquele dia, porque no dia seguinte já está estragado. Alguns já nascem estragados, entre aspas. Alguns percebem, alguns onde perceber o que eu quero dizer. Portanto, no contexto geral do universo e da humanidade, da própria humanidade sobre a Terra, aquilo que nós passamos aqui é zero. Isto é um abrir e fechar de olhos. A gente pisca os olhos, nasceu, viveu e morreu. E neste intermédio de tempo, em que 1/3 desse tempo é passado a dormir, conseguimos, se calhar, passar mais 1/3, pelo menos, em estado de guerrilha. A discutir quem é que tem a coisa maior. A maior parte das vezes. É verdade. Não é? Seja lá o que for a coisa. Ou seja, vocês são os perversos. Não, desculpa lá, eu falei de alguma coisa. Esses sorrisinhos, queres dizer? Não é? Seja o que for.
A gente quando alguém apresenta um estado de desgraça, eu estou desgraçado com qualquer coisa, aparece sempre um com uma desgraça maior. Não é verdade? E tu sofres? Eu é que sofro. Tens duas pedras nos rins. Ui, eu tenho uma pedreira. Não é? Portanto, é sempre haver aquele que está numa situação de vantagem em relação ao outro, nem que seja para pior. Nem que seja para um estado pior. Essas belezas todas, depois a gente abre assim os computadores, não é? E vê aqueles, como é que chama? Aquelas telas. Epá, que coisa bonita, quase que parece que é noutro planeta, não é? Que coisa gira, olha-me só para estes azuis e não sei o quê. E depois sai à rua, passa por ela assim e não as vê. Não as vê. A gente, nesta altura, a altura da primavera é fabulosa, não é? A vida explode nos países onde está a primavera a ocorrer, não é? Porque noutros sítios está o outono. Portanto, em vez deles gramarem com o frio e com a queda das folhas, que também é espetacular, não é? É cheia de beleza. E poucas pessoas notam, ou param, enfrentam uma meixoeira, por exemplo. Dá ameixas, certo? Mas as ameixoeiras são árvores que normalmente ficam carregadíssimas de flor. São muito densas em termos de flor. E há poucas pessoas, ou muitas pessoas, não vou dizer assim, porque pode haver muitas pessoas que façam isto, mas há muitas pessoas que não fazem, que não param e que não olham, que só veem. Viram que estava ali uma árvore, parece um penacho, não é? Nem sabem bem o que é, e que estão ao trabalho de olhar para aquilo. Normalmente uma árvore dessas tem centenas de insetos à volta dela. São aqueles seres que a gente vê em casa e que mata logo à chapada, não é? E que mal diz assim, que nojo de bichos, não é? Deus criou isto não sei para quê. Não houvesse moscas, mosquitos e formigas, não havia que comer. Resolvido, não é? Todo o trabalho daquela gente, toda que anda ali à volta, quando a gente vê abelhas a trabalhar, depois a pensar assim, esta cena vai ficar carregadinha de fruta, não é? Tudo se deve ao trabalho delas. Claro que também há aquela polinização que se faz através dos ventos e mais não sei o quê, é verdade. Mas a principal é feita pelos insetos. Não é? E em termos de vida, aquilo é carregadíssimo de vida. E quando nós passamos por aquilo e a maldizer o dia que temos e a pensar nas desgraças que acontecem pelo mundo e nos tipos que se andam a dar mal, olha para as coisas bonitas que tens. Não é? E isso, todos eles falam nisto. Todos eles falam nisto. Fala Jesus, fala o Confúcio, fala o Buda, fala o Maomé, todos. Não há em parte nenhuma daquilo que podemos encontrar, daquilo que estas pessoas disseram, em que diga assim, olha, mata o gajo se não acreditar em ti, ou se não acreditar em mim, no caso. Não convivas com ele porque ele não é da mesma cor que tu. Ou não convivas com ele porque ele não é do mesmo sexo que tu. Ou não convivas com ele porque ele não tem a mesma orientação sexual do que tu. Não se encontra isto em lado nenhum. Então como é que nós, idiotas, somos capazes de, em nome destes tipos, é um atrevimento, não é? É uma presunção, em nome deles, dar cabo do caniço ao outro. E quando a gente olha para a Síria, então, ainda se questiona mais. Aquilo está tudo roto, está tudo destruído. É só terra. Mesmo as cidades é só terra. E cascalho. Das coisas mais bonitas que havia. Antigamente. Não é? Aquilo está tudo destruído. Estes tipos, na verdade, não dão a porrada por causa de quê? Natural do petróleo. Mas e o que é que eles ganham com aquilo? O que é que eles ganham com aquilo? Quando a gente fala, por exemplo... Vamos mudar agora de personalidade, para uma personalidade quase do mesmo calibre. Não é muito fácil, mas quando vocês virem vão ver que é verdade, não é? O Pablo Escobar, estão a ver com Cristo, não é? Ele na cabeça dele era quase um Cristo, era quase um Deus. Este homem, houve uma fase da vida dele em que ganhava 60 milhões de dólares
por dia. 60 milhões de dólares por dia. Hã? Isto é incalculável. Chegou a ter uma riqueza maior do que aquela que era a maior fábrica, o maior produtor de automóveis na altura do mundo, da General Motors. Era maior em termos de riqueza que a General Motors. Tinha 800 casas, 800 propriedades. Isto a somar isto tudo, tinha tanto dinheiro que não tinha onde o guardar. É verdade. Isto é literalmente verdade. Não tinha onde o guardar. Como é que o guardava? Enterrava-o. E então enterrou dinheiro pelo país. A Colômbia tem montes de dinheiro espalhada por lá. Tem dinheiro, dólares, sacas de dólares, enterrados no chão. E aquele homem tinha uma avareza tal que nunca chegou a um ponto de dizer assim, chega, para. A sede de poder, porque já não podia ser de dinheiro, não é? Um gajo ganha isto tudo, não tem que fazer ao dinheiro, tem que o enterrar, tem que o meter em todo lado. Teve que fazer um mapa do país para saber onde é que estava. Hoje era mais fácil com os GPS. Não é? É verdade. Teve que fazer um mapa, mapear onde tinha o dinheiro dele. A avareza dele era tamanha, não é? Isto nem é avareza, a sede de poder, de ser poderoso era tanta, queria tanto ser um Deus, que não parou. E ele foi assassinado, foi tratado como um cão pelos gajos da CIA. Quando o mataram, vieram exibir o corpo dele, não sei se tem memória disto, como se fosse um cão. Pior que um cão. Quem diz este? Diz o Saddam Hussein. Não é? Que são tipos que vêm com uma capacidade intelectual, de alguma maneira, que consegue exercer sobre os outros uma certa influência, que os domina e que os coloca em situações, pensam eles, que vantajosas. Eles confundem-se mesmo com deuses. Eles querem ser donos de países, eles querem ser donos de coisas. Sempre de forma errada, obviamente. Não é? Através do assassinato, através da agressão, através da submissão, através da subjugação, por aí fora. Eles não vêm imitar ninguém, não é? E depois ainda fazem mais bonito, não é? Ainda são capazes de chegar ali e todos os dias rezam à Virgem, à Senhora e ao Deus e ao Cristo e a não sei o quê. E então os sul-americanos já sabemos como é que são, não é? Aqueles templos com tudo e mais alguma coisa. Não é? Então, voltando à nossa personalidade de hoje, este tipo... Luís, agora já ficou mais pequenino, pá. Ficou por aí, para ver se escrevemos mais um bocadinho. Não, ele é sempre, irradia sempre com a mesma potência. Este tipo, para nós, de facto, foi tão o Luís diz muitas vezes, não é? Foi tão grandioso, foi um tipo tão poderoso, sem usar nunca uma arma, sem nunca ter feito um ato, ter cometido qualquer tipo de ato de violência, que não coube na história, não é? Não cabe na história. Então o tipo, existe assim uma cena qualquer, que há uma cena antes dele, não é? E o depois dele. Porque o mundo, depois de ele ter passado por cá, ficou completamente diferente. Assim que claro que isto data, depois adotou-se o calendário gregoriano, um bom pedaço depois de ele ter já partido. Não é? Mas o tipo é tão grande que não cabe ali. Então nasceu ali mais ou menos no ano zero, mas o ano zero foi só que ninguém sabia, que era o ano zero, não é? Quando ele nasceu. Nem ele sabia. Devia ter sido uma confusão na altura para celebrar o aniversário. Estamos em que ano agora? Quer dizer, não é? E isto torna-o, de facto, há milhões de pessoas hoje, em 2017, que se regem e que se guiam e que se orientam por este calendário. É porque há milhões de pessoas que, de alguma maneira, lhe reconhecem o mérito. Ele tem uma coisa muito importante, tem várias coisas espetaculares. Primeiro, é que ele é, de facto, um homem. Isto para nós, tem que nos deixar, principalmente quando se percebemos a teoria espírita e se percebemos de espiritismo, a filosofia espírita, tem que nos dar muita esperança.
Porque segundo aquilo, a visão que nós temos que ter de Deus, Deus tem que ser alguma coisa, uma pessoa por mais que fale de Deus está sempre a ter asneiras, não é? Nunca consegue defini-lo, não é? Nem é alguma coisa, nem é um tipo, não é nada disso. É infinitamente justo e bom. Se é infinitamente justo e bom, tem que querer para todos exatamente o mesmo. Ou seja, se existe pelo menos um fulano que consegue atingir um grau de evolução tal, de tanta bondade no meio de todos nós, é porque os outros todos também vão conseguir. Se é para um, é para todos. Não é? Se é para um, é para todos. Então, porque ele não há filhos da mãe e filhos da coisa? São todos filhos do mesmo pai. E os filhos, este Deus, o omnipotente, o omnissábio, infinita sabedoria, infinitamente justo e bom, caridoso, por aí fora, nem sei mais que adjetivos lhe hei de dar. Se existe este, é para todos. Então, a nós, que somos uns atrasadinhos, tem que nos dar esperança. Não é? Eu um dia hei de conseguir ser, pelo menos, tão bom como Jesus. Agora a gente entrava aqui alguém que não... Ei, pá, este tipo só lhe falta calçar umas sandálias e uma túnica e vai por aí fora, não é? Isto para nós faz sentido quando a gente percebe que existe a reencarnação, não é? E que a gente nasce tantas vezes quantas as necessárias para aprender o suficiente para um dia ser tão bom e depois melhor do que ele. Porque Jesus, sendo também segundo os Espíritos, aquilo que eles nos disseram, quando Kardec pergunta no livro dos Espíritos, mas houve algum ser e não sei o quê, que fosse... E eles dizem assim, vede o exemplo de Jesus. Vede Jesus. Ou seja, foi um homem exemplar. É um modelo. É alguém para o qual nós podemos olhar e dizer assim, bem, se eu tiver que pensar o que é bem feito, o que é fazer bem, o que é fazer direito, é olhar o que é que faria Jesus, e isto sem qualquer tipo de conotação religiosa, nem sequer romântica. Pensaremos assim, o que é que Jesus faria numa situação destas? E se nós temos dúvidas, é ver o que é que ele fez em situações piores, muitas vezes. Porque este tipo foi até às últimas consequências. Este tipo não teve medo a nada, nem a ninguém. Então tu és rei, tu o dizes. Então tu é que és o rei? Não, tu é que dizes. Eu não disse nada disso. Não é? E depois dava festival. Eu acho que nem o Pinto da Costa se safava com ele. Não é? Ele vinha lá com aquelas anedotas dele, as ironias, e o outro, uma pior, não é? Estou mesmo a ver de ser bonito. Ele não devia ser do Futebol Clube do Porto, é claro. Não é? O Christ? Sim. Não, acho que ele era do Gil Vicente. Acho que ele era do Gil Vicente. Esse. Ele era do Gil Vicente. Então, esta é a primeira faceta espetacular que a gente, pelo menos em espiritismo, é assim que se fala, não é? Jesus era um homem. Sendo um homem, não era divino. Teve um trajeto em tudo igual ao nosso. Começou simples e ignorante, foi aprendendo tudo, desde os aspectos mais instintivos que a vida aos quais a vida nos obriga, passou por todas as fases da evolução, passou pela hominalidade como nós passamos, passou pelas provas, pelas expiações, pelo sofrimento, colheu aquilo tudo como nós, para chegar ali e dizer assim, bem, eu agora já estou em condições de poder ir falar com estes tipos e eles fazerem de mim gato de sapato e eu continuar na boa. E mesmo ao fim, vou lá chegar no fim e vou dizer assim, perdoa-lhes, Senhor, porque estes tipos são meio maluquinhos, não sabem bem o que fazem. Se bem que ele sabia muito bem no que ele estava a meter. Não é? Não costuma-se dizer que há um lobo no meio dos cordeiros. Isto foi o cordeiro que veio para o meio dos lobos. Para ser completamente, fisicamente chacinado. Porque as ideias deles eram tão revolucionárias, eram tão fortes, que estamos aqui mais do que 2017 anos depois, porque ele tem mais do que isso, o calendário tem ali um desacerto, não é? Portanto, nós normalmente não devíamos estar no ano 2017, mas dizem que mais ou menos 7 anos adiante, 2024, e nós ainda continuamos a falar dele. E falamos de outros também, não falamos só de Jesus, não é? Há outros tipos que marcaram a história. Então, ele tinha, para além disso, tinha uma série de capacidades, que hoje, se tivesse que preencher um currículo,
Cristo ia-se ver à rasca. Não é? Aqueles currículos do, como é que se chama? Da CE, não é? E aquilo aí dá para aí 37 folhas, não é? Não é? Já agora, reconhecem-lhe que tipo de, se ele tivesse que exercer uma atividade, que tipo de atividade Jesus exerceu? Médico? Por que não? Um advogado? E tem uma coisa especial, é que fazia tudo de borla. Não é? Um político. O que é que disseram? Um filósofo. Sim. Ou professor. Um sociólogo. Um revolucionário. Esta para mim é a minha preferida deles todos. Se bem que isto não é uma profissão. Isto não é uma profissão, não é? Mas está acima ainda do Che Guevara. Oh, Alex, desculpa lá, não haja confusões, mas aqui o Che Guevara ao pé do Cristo é um menino. Muito parecido. Muito parecido, nem no aspecto. Estás a brincar? Hã? O Luís não, o Luís já te chamei duas vezes o Luís. O Bolsonaro é um filósofo. Também? O Bolsonaro é um filósofo. Já está aqui, mestre. Normalmente age e o filósofo pode agir ou não, na minha opinião. Por isso é que ele já tem mais do que isso tudo, não é? Ele sabia tudo. Ah, exatamente, ainda foi carpinteiro. E ainda levou uns mosquetes do Zé, não é? Não é? O Zé, oh, tá, olha isso mal feito, olha a porta mal feita, caraças, puma, mais um cachaço. Não é? E o Cristo sempre, perdoa-me, pai, olha, não é? Sempre na boa, sempre a perdoar-lhe também tudo o que ele lhe fazia. Foi ilusionista também. Ai, foi bem, ai, também. Portanto, Tomou o vinho, o pão. isso não era ilusionista, ele era não é? Mas a gente olha para a vida dele, olha para a história dele, olha para as passagens dele, não é? Que a gente tem sempre a tendência de ver isto ao contrário. A gente ao ver a capacidade, de facto isto tinha que ser um super-homem, não é? Ele era um homem, mas era um super-homem. Com a diferença que não andava com as cuecas por cima da túnica. Não é? Era um super-homem, com montes de capacidades. Cada uma adaptada às situações que vivencia. Sempre pronto para gerir conflitos, não metendo o rabo entre as pernas, independentemente de estar numa situação de superioridade ou não. Ele até escolheu só 12, não é? Era o gangue, aquilo era um gangue na altura. Nessa coisa eu estava a pensar como é que vai futebol. A Maria Madalena também fazia parte do gangue. Do gangue, mas há ali umas confusões, mas isso são coisas históricas, não é? Diz-se muitas coisas da Madalena. Inclusivamente que eles eram marido e mulher, não é? Se bem que isso para nós, na verdade, não importa para nada. Não é? Isso para nós não importa para nada. Não foi por causa da Madalena, não foi porque ele esteve ou não com a Madalena, não foi por nada por causa disso que ele ficou na história. Não é? Não foi por causa disso. Portanto, este tipo é um super-homem. E então, ele era tão poderoso, era tão capaz, que até o confundiram com Deus. Não é? Ele era tão grandioso que até, este tipo é Deus, só pode. Ainda o confundem. Ainda o confundem porque se continua a contar. É a história da mentira, não é? Tu dizes tantas vezes uma mentira que ela até parece verdade. E há tipos que mentem melhor que o que falam verdade. Depois já nem sabe se é verdade ou se é mentira. Não é? Depois chega a um ponto que a gente já está confusa, já nem sabe muito bem. Pronto, chega ao fim, a gente começa a admitir a verdade, a mentira como sendo verdade, não é? E depois tudo o que possam dizer a seguir é que já começa a ser mentira. Não é? É um bocado confuso. Então isto de facto é confundir o filho com o pai. Não é?
Ao mesmo tempo, se nós olhássemos para esta história, não é? De repente, olhando para o contexto universal, não é? Olhando para o universo como ele é, que agora, passados não sei quantos anos, já se diz que isto afinal não é só um universo, que são muitos universos, até já lhe chamam o multiversos, não é? Isso é uma nova espécie de carros, não é? Quer dizer, ele de repente vem para a Terra e deixa o resto do universo a desenrascar-vos. Que eu agora vou para ali, para um planeta de energúmenos, não é? De tipos mal formados, de gente má, que foi para onde ele veio, não é? Há 2000 anos, era gente má. Sem condições nenhumas, nem sequer de saneamento básico. É que isto era um mundo terrível. E o resto do universo, opá, organizem-se enquanto eu só vou ali fazer uma perninha. Quer dizer, não é? Isto Deus não se pode baldar aos treinos. Tem multiversos para gerir. Portanto, não vai deixar que de repente, vou ali para aquela terrinha, para aquele planeta e vou tomar conta daquilo durante uns tempos. Vou levar no focinho, basicamente, não é? E o resto do pessoal aqui que se oriente. Valha-me Deus. É quase Não é? Portugal e abandonar o resto do mundo, não é? Isto aqui está ao nível da crença, está ao nível do coelho da Páscoa e do Pai Natal. É verdade. Acreditar nisto é abdicar da nossa capacidade de raciocínio, é abdicar da nossa intelectualidade. Não é? É alguém pegar num balde de areia, atirar-me para os olhos e eu dizer assim, amém. Não é? Posso dizer algo? Ainda foi esta semana e está aqui, na minha cabeça particular aqui, muito mais, que fico doente, sabendo que um homem conhece Jesus, foi esta semana uma coisa que me passou pela cabeça. Sabendo este senhor, sabendo que Jesus foi um homem sábio em todos os campos e mais alguns, não é? Sim. Era um homem que não ligava a títulos, nem andava de sandal, nem andava todo etiqueta. E dá de comer a tantos homens e mulheres com a vinda dele. E então, quando uma pessoa vai numa assembleia, uma conferência, falar deste homem, Jesus, já não digo o tipo, mas deste homem, deste ser, por que é que as pessoas levam um currículo tão grande, maior que o dele? E acham que é maior que o dele? Eu acho que tinha vergonha, quando as pessoas forem falar para uma assembleia, para uma conferência, falar de Jesus, da vida de Jesus, de todos os milagres que ele fez, das sabedorias que ele deixou, e porem atrás e dizer assim, eu sou currículo de doutorado e tal, e isto e aquilo, vergonhoso. Faz parte. Pronto. Não é? Faz parte. E esta semana Faz parte isso, faz parte da nossa, quer dizer, nós somos tão pequeninos que temos que passarmos a vida a ter que abanar com os nossos créditos, não é? A gente precisa. Como não consegue o reconhecimento de outra maneira, isso ninguém diz bem de mim, ao menos eu que diga, não é? Pronto, mas isso vai nisso quem quer, eu não me revejo, por isso estou tranquilo em relação a isso, não é? Agora, outra coisa muito importante em relação a Jesus, nós dizemos que ele foi isto tudo. Isto pode ficar. Mas há uma coisa que não foi, e é alguma coisa, há um aspecto ao qual se lhe atribui responsabilidades às quais ele não teve, que foi religioso. Ninguém disse religioso. Foi interessante, não é? Ele não foi religioso. E então nós, independentemente, quando a gente olha para... Nós hoje em Portugal estamos aqui livres, graças a Deus. Nós estamos livres. Eu estou aqui livre, não tenho medo nenhum que venha aqui alguém. Se fosse antes do 25 de Abril, se calhar tínhamos de ter cuidado. Se calhar não, tínhamos mesmo. Não é? Pronto. Hoje, acho que nunca foi tão fácil ser-se espírita, na verdade. Acho eu, neste momento. Não é? Portanto, a gente pode sair à rua, batemos às portas, as pessoas atendem, nos falam connosco, cedem-nos espaços, às vezes alugam-nos, às vezes é de borla, não querem saber, tudo tranquilo. Não é? Parece que começa a haver, de alguma maneira,
o entendimento daquilo que de alguma forma é o cristianismo, que é a tolerância da liberdade daquilo que cada um é. Não interessa o que é. Mas há muita gente que pensa que Jesus é a sua propriedade. Não é? Olha, espírita não era. Até porque ainda não havia espiritismo, se bem que as leis que regiam o mundo na altura são exatamente as mesmas que regem o mundo hoje. As leis humanas não eram bem iguais. Só eram um bocadinho piores. Claro que não era cristão, não é? Palavras que se inventaram. Portanto, ele, depois de ele de dar tanta porrada nisto tudo, de ter quebrado a história, de ter dito tantas coisas, houve tanta gente que ficou assoberbada pelos seus conhecimentos que houve a tendência de cada um o analisar à sua maneira, muitos deles à sua conveniência, não é? E então, a partir daqui, criaram-se mais de 1000 religiões cristãs. Mais de 1000 correntes religiosas cristãs. É assim, se uma estiver certa, as outras 999 têm que estar erradas. Não é? Ou então estão todas mal. Não, quando se diz que Jesus não inventou nada. Jesus não criou religião nenhuma. Nada disso. É claro que ele era tão poderoso, a mensagem dele era tão... Era e é, continua a ser. É tão bombástica, é tão revolucionária, não é? Quem é que não quer ficar com ela? Quem é que não a quer assumir para si? Agora, ele não morreu e não disse, olha, vocês vão ser cristãos, mas vão ser vai ser assim daquela maneira, Vão ser adventistas, ou vão ser católicos, ou vão ser ortodoxos, ou vão ser espíritas. Ele não disse nada disso. Nada, zero, isso não está escrito em lado nenhum. Aliás, nenhum profeta fez isso. Nenhum. Nós depois, nas nossas limitações, na nossa incapacidade de perceber o fundamento, de perceber a profundidade da mensagem, interpretamos aquilo à maneira que nos dá jeito, não é? Tanto é que montes de textos nos testamentos estão alterados à conveniência dos religiosos, não é das religiões, é dos religiosos, é diferente, não é? Que hoje conseguimos andar à porrada por causa dele. Que hoje conseguimos matar-nos por causa dele. Quando um dos seus princípios fundamentais, quando o cerne da sua filosofia é, amigos, amai-vos. Não sei o que é que tem a ver essa porcaria das guerras com o amor. É um amor um bocadinho disfuncional. É que é pior um bocadinho que as sombras de Grey. Não é? Ali mete um bocadinho de tabefes, mas isto mete sangue até tu asfixiares. A gente não percebe muito bem onde é que está o limite. E fica-se na boa. É como se não fosse nada. Há tipos que até têm quase um livro com as mortes todas que provocaram. Sabem todos. Sabem quem mataram e quantos mataram. Há mentes destas. E depois, com as costas largas, não é? Foi em nome de Deus, foi em nome de Jesus. Ave Maria. É só malucos. Não é? Hã? É qualquer coisa que não É atrasados. É pior que malucos. coisa. Pronto, só vai ser tocado na hora certa. Agora, a verdade é que ele também dizia uma coisa muito porreira. E isso, mais uma vez, enche-nos de esperança, não é? Eu, pelo menos, considero... sou admirador de muitas personalidades. Uma delas é Jesus.
podia andar com uma t-shirt de Jesus na boa. Se eu soubesse como é que ele era, não é? Como eu não sei como é que ele é, não sei o que é de pôr. Não é? Mas ele dizia uma coisa fixe, que era: nenhuma... Exatamente. Por isso é que ele era pastor. Ninguém disse que ele era pastor. Hã? Nenhuma ovelha se perderá. É muito interessante esta perspectiva do Cristo, não é? Apesar de ter vindo aqui, levar no corpo, ser maltratado, ser enxovalhado, ser tudo e mais alguma coisa, o tipo ainda conseguiu dizer: amigos, vocês são isto tudo, mas não se preocupem. Vocês no fim vão ser todos bonzinhos. Vai dar para todos. Vocês vão todos salvar-se. E ele me disse assim, não é? Ele disse de uma forma psicologicamente muito mais interessante. Nenhuma ovelha se perderá. E quando ele diz nenhuma, é porque é nenhuma. Então isso, é claro que mais uma vez, aqui, estão subjacentes os princípios por exemplo, vamos pôr aqui, que ele depois fala nisso montes de vezes, da imortalidade, da alma e não do corpo, que reencarna e fala nesta história toda, não é? Cristo não fala em parte nenhuma para as pessoas em geral, fala sempre por parábolas. Fala sempre por parábolas ao povo. Mas há uma característica de Cristo, que quando fala para os como é que chamam? Os discípulos, os apóstolos. Boa. Bom, ali, muito bem. Quando fala para os apóstolos, fala com as letras todas, chama os burros pelos nomes. Então fala de reencarnação, fala de imortalidade, fala disso tudo. Não é? Tanto fala nisso, que a reencarnação foi durante pelo menos 300 anos, não é? Ou mais, muito mais, não é? Foi um dos princípios fundamentais do catolicismo. Isso foi a igreja, não é? Mas depois a rainha, a outra tipa lá, não é? É que fez lá aquela influência toda e aquelas manobras, aquelas politiquices, para que no concílio de... O que é que fez? E o que é que ela fez? Exatamente. Não é? Então aquilo que era um princípio fundamental do catolicismo deixou de ser. E deixou de ser reencarnação para reencarnação quer dizer o quê? O regresso à vida no novo corpo de carne de uma alma ou de um espírito, para nós é igual, não é? Para passar a ser a ressurreição. Foi? 3 votos contra 2? Então esses 3 marcaram uma mudança histórica que ainda hoje, centenas de anos depois, continua a ter repercussões. Não é? Vem aí uma fase da nossa história e da nossa cultura, da cultura atual, em que se vai festejar a questão da ressurreição do Cristo. Não é? Em 2017, quando às vezes me perguntam, mas tu acreditas na reencarnação? Eu já faço como o Luís. Porquê? Tu não? Mas olha que não te adianta de nada, porque reencarnas na mesma. Não te adianta de nada. E isso é o que tem de bem, não é? Porque se as coisas fossem a acontecer só como aquilo que nós acreditamos, a gente tinha que apertar assim um bocadinho as nalgas e ficar aqui, ai que medo, não é? Porque as coisas não iam correr nada bem. Não é? Se as coisas só acontecessem de acordo com as nossas crenças, o mundo estava perdido. Perdido. Olha quando o mundo era quadrado. Quando a gente chegasse aos vértices, ia ser um problema. Não é? Como é que a caravela ia dar a volta? Não dava. Não é? Portanto, isto não tem nada a ver com acreditar, nem com deixar de acreditar. As coisas são o que são, independentemente da forma como as coisas são pintadas, e os quadros, e os autores os descrevem, e os cenários dantescos, e o inferno, e o céu, e mais não sei o quê, essa treta toda.
não é? Não interessa para nada a forma como são representadas. Isso não interessa para nada. O que é facto é aquilo que for é para todos, mais uma vez. E o que é? Num tipo como Jesus, não veio aqui passar tempo. De férias não veio. Não é? Portanto, aquilo que nos veio fazer, aquilo que veio cá fazer, veio de facto abrir-nos os olhos. Veio abrir a pestana. Veio com muito tempo de antecedência. Porque, de facto, durante muito tempo aquilo não foi entendido. É claro que os contextos políticos, o contexto social da altura, não tem nada a ver sequer com aquilo que é hoje. Mas, se calhar, se não fosse num contexto daqueles, também não teria tido tempo para se impor. É preciso muito tempo. E hoje, se hoje viesse cá um tipo como Jesus, se calhar não ia ter a mesma possibilidade de penetrar por si só no meio de uma... E ainda por cima somos muitos mais. Estamos a falar que a população aumentou, sei lá, 1.500 vezes. Não é? Nós há 200 anos éramos, se calhar, não éramos 1 bilhão de pessoas à face da Terra, ou 1.000 milhões, não éramos. Somos 7 vezes mais. Portanto, há 2.000 anos éramos muito menos. Em termos de pessoas, quantidade de pessoas, eram muito menos pessoas. Não é? Logo, a mensagem também, de alguma maneira, foi mais fácil espalhar-se. Quando a gente pensa assim, mas para que nasceu naquele tempo, não é? Tinha que ser naquele tempo. Não havia influência, era aquilo mesmo com... Não havia meios de comunicação, não havia... hoje com o Facebook era mais fácil. Era o que é mais fácil? E a concorrência? Não é? E depois, de repente, aparecia a Quinhas com um bolo de chocolate e morangos, a gente começava logo a olhar para o bolo de chocolate e morangos, não é? Eles lá vem este tipo a falar de coisas boas e mais não sei o quê. Este tipo precisava, mas era só de se portar bem, não é? Em vez de fumar aquelas coisas que fazem rir. Então... E agora está mais pequeno, não é? É verdade, estou vermelho agora. Vermelho. Estou com menino. Não, é a tradução. Então, as principais mensagens dele, para finalizar, que é aquilo que nos interessa e é aquilo que são ensinamentos universais. E isso é o que interessa, na verdade. Aqui não importa muito discutir a cor dos olhos, o formato do cabelo, se ele era casado ou não, se tinha irmãos ou não tinha, se a Virgem nasceu virgem, ou se foi mesmo o anjo Gabriel, que foi lá e fez o serviço pelo Zé. Isso são tudo pormenores. Isso não acrescenta absolutamente nada à história. Cristo, com isso ou sem isso, é exatamente o mesmo. Porque a riqueza dele não está nisso. Não está nos artefactos, não está nas embalagens. Está nos conteúdos. Não é? E os conteúdos dele continuam a ser revolucionários e continuam a chatear. São muito chatos. Porque amar ao próximo é tarefa super difícil. Amar ao próximo é lixado, meu. Custa para carago. Não é? Bem, vamos por partes, Betina. Não é? Primeiro preocupa-te em amar o próximo, não é? Pode ser, por exemplo, o teu pai ou a tua mãe. Não é? Isto é tão difícil que nós às vezes temos dificuldades em amar aqueles que nos estão mesmo ao ladinho. Amar aqueles que são do nosso sangue. Amar aqueles que são nossos filhos. Porque há alturas que nós olhamos para eles e só me apetece estrofegá-lo, não é? Esta gaja porta-se tão mal que eu se pudesse, mas é meu filho. Não é? São ainda bem que é assim. São autênticos laboratórios do comportamento. São laboratórios de aprendizagem, da moldagem do sentimento. Começa logo em casa. O marido e a mulher, isso já é... Olha, já está ali um aganeiro. Não enganas muito que levas um cachaço. 2 anetos não está muito mal. 2 anos é bom. Mas depois temos na célula da família os nossos filhos, não é? Os nossos pais. E nós vemos que às vezes o nosso amor não é incondicional. Não é ao ponto de chegar ali e fazer tudo por ele. Ou tudo que tenha para ter juízo, não é? E que a gente não perca a paciência com ele, que a gente não se relie, que a gente até não se irrite, que não se sinta irado. Às vezes até a gente até fica com remorsos, às vezes, porque até parece que nem gostamos deles. Quanto mais amá-los.
do amor de um pai para um filho não é incondicional. Não é. Nem para ninguém. Se não é para um filho. Mas note que em espírito isso é perfeitamente entendível. Porque afinal o tipo só é mais um espírito, que por acaso é meu filho. E é o que lhe vale. Ulisses, posso então dizer um bocadinho? Se for só um bocadinho. Não, é um líquido. Olha, é engraçado, ontem, e agora o que é que me dizes? Aqui, no meio desta assembleia, que me faz mal, eu reconheci ontem, ao ler umas coisas, sei que não fui uma mãe assim, a saber lidar com os filhos na altura, como deve ser. Não se preocupe. Está bem-vindo ao mundo real. E ontem ao ler eu disse, meu Deus, porque é que eu não fiz assim? Afinal, pronto, só agora é que eu li, ok? E sei e reconheço, não é que eu desse... Mas mesmo a gente sabendo, às vezes a gente... Mas Porque há uma luta que a gente tem que travar. Mais importante do que essa. Não é a luta com aqueles que estão ao nosso lado, é a luta connosco. E essas é que são as verdadeiras dificuldades. Não é? Porque nós não conseguimos amar o próximo porque cá dentro também é um turbilhão. Não nos amamos. Não é? Muitas vezes não nos amamos, mas às vezes achamos que nos amamos mais que o que amamos os outros, não é? Portanto, e diz mais, amar o próximo como a si mesmo. Às vezes fazemos isso, detestamos os outros. É aquilo como a gente se sente connosco, também extrapola para o exterior. Mas diz mais, diz amar o inimigo. Ele neste dia não deve ter dormido muito bem. A água tinha qualquer coisa. Mas como isto ainda não chegava, ainda dizia assim, perdoa. Não é? A quem? Perdoa os teus inimigos. 70 vezes, 7 vezes dá 490, não é? Ao infinito. As vezes que forem necessárias. Não é? E dizia uma coisa, ainda dizia mais uma coisa, que esta aqui é melhor nem falarmos muito nela, falamos só vai assim, dar de graça. Dá de graça. É uma coisa que temos uma dificuldade do caraças para dar. Depois sempre pensei, se calhar não chega para mim. E eu nem vou fazer a outra que eu connosco também. E a outra, faz ao outro. Não é? Que essa é mais importante. É faz ao outro. O que gostarias que te fizessem, não é faz ao outro maldades. Não é? Portanto, isto, para começar, é já um compêndio, isto já é uma bússola. Queremos andar bem na vida? Queremos ser felizes? Não é estar à espera de nada, não é estar à espera de nada que o mundo nos possa dar. É ver o que é que eu posso dar aos outros. Se eu me guiar por aqui, se eu fizer... Eu não preciso andar aí, ai Betina, eu amo-te, eu abraço. Oh Luís, já sai, aleluia, caralho, grandes abraços, oh irmão. Não, a gente não precisa de nada disto. Precisa é de agir, de fazer coisas. Fazer coisas. Quando te pedem alguma coisa, quando és solicitado para alguma coisa, faz. Quando alguém precisa de ti, faz, disponibiliza-te. É isto, é disto que se trata. Não é? Quando a gente pede uma mão a um amigo, está à espera de quê? Que ele diga que sim. Na mesma medida, o outro também está à espera que eu o faça. Não é? Faz aos outros. O Alex precisa de uma mão, pede-me uma mão. Eu, se estivesse no lugar dele, preciso... Então faço aquilo que eu... Não é? Faço ao outro aquilo que eu gostava, na hora em que ele... Se bem que isto até é perverso estar a pensar assim. Que eu vou fazer porque amanhã posso precisar. É uma terice. Mas olha, do mal ou menos. Que seja isso, ao menos. Não é? Que seja isso. Então isto é completamente revolucionário. 2000 e tal anos depois, continua a ser. E continuamos a não fazer. Alguns. 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 Estás muito bonzinho. Não, alguns. Estás muito bonzinho. tenho hoje, mas Está possuída, só pode. olha, o que eu vou dizer é que muitas vezes o que aconteceu, e eu sou, pronto, não foram as pessoas que eu pensava que me iam ajudar, ou que nos venham a ajudar, mas sim aparecem outras, ok? Muitas vezes, e é isso que a gente tem que agradecer, é não cobrar porque aquela que eu fiz bem, ela não me veio fazer bem. Não é isso. É agradecer porque, entretanto, é porque não era aquela pessoa que devia me ajudar, e sim outra. E depois aparecem outras pessoas diferentes. Agora aí é que temos que ter um coração enorme,
é compreender que realmente não foi aquela pessoa que me veio ajudar, até porque já morreu, ok? Mas veio outra. E não trouxe. O que interessa é a minha predisposição. A propósito disso, ele ainda faz outra coisa, que é responsabiliza cada um pelas suas próprias ações, sem cobrar nada a ninguém. Não é? Em várias passagens, mesmo quando a gente ouve as parábolas e não sei o quê, uma delas, para mim, é daquelas que eu mais gosto. Ele tem várias. Tem, por exemplo, aquela em que não saiba a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Isto tudo está a dizer-nos o quê? Pá, não faças o bem à espera de uma retribuição. Faz só pelo simples motivo de que é o que deve ser feito. O bem de que Cristo fala é este. É o bem do não importa como, nem não importa quê, nem não importa porquê. É o bem porque é assim que está bem. Não é? Não faças, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E diz mais. Não olhes para o argueiro, não é? No olho do outro. Isto não está sempre a tirar para cima de nós. Isto não é de nós que ele está a falar, não é para nós, para cada um de nós está a falar. Deixa lá que ele tenha um cisco no olhinho. Olha para o calhau que tens no teu. Então ele está sempre a convidar-nos a olhar para dentro de nós. O que é que eu tenho em mim, que isto são tudo alegorias, não é? O que é que eu tenho em mim que preciso de eliminar? Em vez de pensar, o Alex às vezes quando dá-lhe umas guinadas e grita e eu o que faço? Se calhar ele grita e eu dou porrada. Ele se calhar exalta-se e eu insulto. Não é? Porque não há nenhum ser humano no nível evolutivo em que nós estamos, a maioria, não podemos meter todas as pessoas que habitam o planeta, é certo? Não é? Que não tenha o que se lhe diga. Que não tenha um rabo de palha. Que seja alguém exemplar. Que seja um modelo a 100%. Todos têm coisas para resolver. Que são os nossos argueiros. E ainda diz uma mais fixe, para acabar, que é atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é? Atira. Se és homem para isso. Essa alegoria, então, essa parábola é espetacular, não é? Os mais velhos saem primeiros, claro, porque tenham... Ora bem, é só páginas, não é? Ora bem, Para quê? Para que é que eu vou tirar a pedra se a gente leva logo com ela. A gente nem... Pumba, leva logo com ela no olho. Não é? Então, isto é um convite à introspeção. Isto é a parte do psicólogo, não é? Do sociólogo, Finório. Não é? Ele, de facto, arma-nos ali uma série de artimanhas que não nos dá espaço de fuga. Não há como contornar isto. E depois são mensagens, uma frase só. Atira a primeira pedra, ponto final. Chega, e agora desenrasca-te, agora vê lá como é que te safas com isto. Tudo que for para o bem, a gente sabe contornar. E contorna-se. Agora digam, este tipo não é muito mais do que um Deus? Deus foi o... Como é que se chamava aquele dos Doors, não é? Como é que ele se chamava? O Jim Morrison foi um Deus. Não é? Esse foi um Deus. Mas Jesus inventou uma música também. Jesus? Qual foi a música? Eu leio Babá. Não, tu há bocado puseste que ele foi capaz de dividir a história Sim. das coisas, não é? Sim. Deve ser, os AC/DC. Ah, pois é. Então criou uma banda. Não foi uma música, foi uma banda. E pronto, pessoal, vimos... Desculpem lá este ímpeto, não é? Da forma como falo desta personalidade. Independentemente de estar a ser justo ou não com ele, de uma coisa tenho a certeza, ele está-se completamente a borrifar. Não é? Ele não fica nada chateado, nem melindrado, não se vai zangar, não vai haver trevoada, não vai haver nada disso. Se eu falei bem ou se não falei bem, se falei mal dele ou se não falei mal. Eu admiro, não é? Eu admiro como pessoa que sou e admiro a pessoa que ele é. E admiro ainda mais por pensar que eu, provavelmente um dia, eu e nós todos, nos tornaremos em alguma coisa semelhante. Então, olha, no nosso dia-a-dia, em que somos solicitados N vezes, a toda a hora, em todos os espaços,
naqueles que nos são, ao pé daqueles que nos são mais próximos, dos nossos amores, não é? E depois mais longe, naqueles que nos acompanham no dia-a-dia e que passam muitas horas connosco no trabalho, ou então noutro tipo de ações quaisquer que a gente exerça no exterior e que somos muitas vezes postos à prova, principalmente porque nos tocam no orgulho, não é? E o orgulho faz com que a gente se melindre, que nos possamos lembrar dele e destas máximas. A máxima do atirar a primeira pedra, porque se alguém me está a mexer no orgulho, se calhar eu também estou mexendo dele, não é? E quem sabe, a gente não fica, como ele aconselhava também, manso e pacífico. Porque, de facto, num mundo que fosse gerido, que fosse vivido de acordo com aquilo que este senhor preconizava, os telejornais atualmente não tinham um assunto. Não tinham notícias de abertura. Começassem a transmitir notícias boas. É. Aí havia muito assunto. Sim. Mas, de facto, também os assuntos que eles transmitem dizem muito daquilo que nós somos. Não só das tropelias que cometemos, mas das tropelias que gostamos de ver cometer. Não é? Que a gente às vezes vê coisas com um certo sadismo e um certo prazer que é difícil de explicar. Não é? E se ele viesse cá com a mesma mensagem, nós voltávamos a matá-lo. Provavelmente, não é? Aliás, vieram outros em circunstâncias diferentes e muitos de facto foram assassinados também por isso. Mas isso ao fim não muda nada. Porque eles continuam a viver, não é? E eles até voltam e reencarnam e tudo mais, por isso. Que é que a gente vai matar o quê? Um imortal. Para que é que adianta? Não é? Se calhar até lhe está a fazer um favor às vezes. Já cheio de vos aturar, não é? E pronto, pessoal. Espero que tenham de alguma maneira gostado de alguma coisinha. Vá.